E são 90 dias para mudar a sua história. E hoje eu quero trazer para você um conteúdo que vai te trazer clareza, motivação e disposição para ter muitos resultados na sua empresa neste ano que se inicia. Meu nome é Adriano Salvador, eu sou empresário, mentor, especialista de negócio, também criador do programa Crescimento 30+. E hoje eu estou aqui para falar com você, empresário, empreendedor, não importa o momento que você esteja, como traçar um plano de 90 dias que vai fazer você ter clareza, organização e previsibilidade. E também aumentando o seu faturamento, tendo uma boa margem de lucro e tendo fluxo de caixa para que você possa trabalhar esse ano em paz, focado e olhando fixamente para as estratégias aos quais você tem em mente e vai colocar em prática. Por que eu estou trazendo esse conteúdo? Porque no início de cada ano, nós traçamos as metas e queremos colocar em prática. Mas o que fazer? Como fazer? Quando fazer? Essas são muitas perguntas que surgem e muitos ficam travados. Não sabem quando fazer, como fazer, aí o tempo passa. Passa-se os dias, semanas, meses e daqui a pouco, quando se vê, o ano foi embora. Então, fique aqui ligado comigo, já se inscreva no canal, ative o sininho, já deixa o seu like, compartilhe esse conteúdo. Eu tenho a certeza que vai valer a pena para que você seja ajudado e também ajude outros empresários. Então, para você que está iniciando o ano, entenda o seguinte: muitas das vezes não é falta de esforço, não é falta de empenho. Meu amigo empresário, empreendedor, eu tenho absoluta certeza que você se esforça muito para poder ter resultados na sua empresa. Mas o que adianta se esforçar muito e não ter um plano, um projeto, um planejamento? Vou trazer para você aqui um exemplo bem claro. Imagine que a sua empresa ou você está em uma maratona. Aí você se inscreve lá, não, eu quero correr a meia maratona, 21 quilômetros. Você vai lá, se inscreve, pega lá, tudo tem que pegar a plaquinha, água e vai, se preparou. Você vai pro dia da corrida, chega lá, você tá lá, no meio daquela multidão e você começa a correr, dá a largada e você começa a correr. Corre, vai correndo, correndo e não tem linha de chegada. O que vai acontecer? Você vai correr e vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais. Aí você vai falar, ué, mas cadê a linha de chegada? Não, não tem não. Ué, mas eu me inscrevi para essa meia maratona de 21 quilômetros. E muitas das vezes a sua empresa está assim. Eu falo isso. O mero engano ou o engano de falar assim, não, eu tracei uma meta por ano. Para, desculpe dizer, maioria que traça uma meta muito longa, ele se perde ou ele vai deixando para depois. Ele vai deixando as coisas irem. Aí quando chega lá na frente, corda no pescoço, agora eu preciso correr muito. Não é assim. Não é uma maratona sem linha de chegada, que você nunca vai chegar, e também não pode ser uma maratona que você vai num ritmo e depois chega, você quer botar todo o gás. Então eu vou estar trazendo para você aqui um plano prático de 90 dias que vai te ajudar a ter clareza nesse primeiro trimestre desse ano que se inicia. Então, falando para você, pontos que você deve ter cuidado. O trabalhar muito não quer dizer que você vai ter muito resultado. Quantas boas empresas, quantos bons empresários, inclusive você, se mata de trabalhar, faz de tudo, trabalha 12, 14, 16 horas, 20 horas por dia e não consegue ver resultado. Isso gera uma frustração, não gera? Coloca aqui para mim, você que tem a sua empresa, seja 1 ano, 2, 3, 5,
Coloca aqui embaixo, é frustrante, não é? Uma empresa, ela trabalhar, você trabalhar, se matar, se desdobrar, chega no final, na hora de comer o bolo, não sobrou nada. Então eu quero você participando, é claro, e colocando aqui embaixo, você já passou por esses momentos de trabalhar e não conseguir ver os resultados? Nesse plano, 90 dias, eu vou trazer para você um norte, um direcionamento, a qual você vai assistir esse conteúdo e muito mais do que assistir, você vai estar colocando em prática. E também eu vou estar, claro, trazendo aqui para você como os nossos clientes do programa Crescimento 30+, estão conseguindo crescer com clareza, organização e previsibilidade, porque estão tendo um direcionamento e estão sendo conduzidos com estratégias claras. Não tem fórmula mágica, não é nada mirabolante, mas são empresários que entenderam que eles não podem focar no operacional, que tem que organizar os seus processos e focarem na parte estratégica. Entenda o seguinte, quem vence o jogo não é quem pensa no ano, mas quem pensa no trimestre. Então são 90 dias, são 12 semanas aí, vamos colocar assim, para você ir trabalhando dia após dia, mês após mês e semana após semana. O que eu quero falar para você é, quando você planeja dentro desses médios ciclos, você consegue ter uma clareza maior. Por quê? Meta anual, ela é muito abstrata. Eu vou fazer quando? Não, deixa para frente. Aí, a depender do ano que você está assistindo, é o ano que tem Copa do Mundo, é o ano que tem eleição, é o ano que tem carnaval, é o ano que tem diversos feriados. Ah não, eu estou colocando meta mês após mês, meta mensal é muito curta. Você correr tiro curto é fácil, eu correr 10 metros, 100 metros, não vai me cansar tanto. Agora eu correr uma meia maratona, uma maratona, um período maior, isso vai me cansando, porque aí eu vou fazendo, tornando aquilo um processo repetitivo. Agora, quando eu foco num plano de 90 dias, quando eu foco num projeto e planejamento trimestral, eu consigo ter foco, uma pressão saudável e uma execução real, porque eu sei que dentro daquele planejamento, dentro daquele período, eu tenho que fazer aquilo e aquilo vai me trazendo motivação conforme o avançar das coisas. Mas para que esse planejamento dê certo, eu preciso que você entenda o seguinte, você precisa ter um checklist de diagnósticos, assim como eu estou tendo aqui na minha frente, para poder falar com você. Você deve focar nisso daqui. Primeiro ponto, faturamento atual médio mensal da sua empresa. Meu faturamento é R$40 mil. Bom, seu faturamento é R$40 mil, perfeito. Qual é a sua margem real de lucro? Qual é a sua margem? Não a imaginar, não, eu penso, não. Qual é a sua margem real? E outra coisa, tem conteúdo aqui no canal, tá? Falando aí a diferença entre você ter o faturamento, você ter o lucro e você saber a sua margem. Então, não confunda esses pontos, tá? Outro ponto muito importante, quantos contatos em média a sua empresa recebe por mês? Ah, minha empresa recebe X contatos, 300 contatos por mês, menos ou mais, não sei. Qual é a sua taxa de conversão? E isso faz toda a diferença. Isso muda totalmente o jogo da sua empresa. Nesse ponto aqui, e no próximo que eu vou estar falando com você também, aqui está uma das bases, 80-20, do que você vai fazer na sua empresa. Olha a diferença. Se o seu produto, ele custa R$2 mil, tá? Um exemplo aí você vai calcular pelo seu. Desses 300 clientes, eu tenho uma margem ali de 10%. Então, 30. 2 mil vezes 30, 60 mil. Agora, imagine dentro dos mesmos clientes eu tendo uma margem de 25%. Eu vou ter 75 clientes. Então, 2 mil vezes 75, 150 mil. Só trabalhando um diferencial na taxa de conversão. E aqui no canal também
tem um vídeo falando sobre você ter um atendimento diferenciado, aumentar a sua taxa de conversão e aumentar também o seu faturamento mais agregado, atrelado a esse próximo ponto aqui. Qual é o seu ticket médio atual? Qual é a média de valores ali que você pratica? Eu sempre digo, e tem vários conteúdos aqui de várias coisas que eu estou falando no nosso canal. Não adianta você que não, é porque eu trabalho com a margem baixa que eu ganho na quantidade. O que você faz com essa quantidade? Não, porque eu precifico, é porque o concorrente ele vende mais caro ou mais barato. A sua precificação não parte disso, seu ticket médio não parte disso. Claro que o ticket médio é a média que você vendeu dividido pela quantidade de clientes, mas estou falando aqui a média de valor do seu produto. Então você tem que aprender a analisar esses pontos de maneira que você entenda, que você bata o olho e você vai saber aonde se encontra essa etapa aqui agora. Qual é o gargalo? Aonde se encontra o gargalo da sua empresa? É no atendimento? É no investimento em mídia paga? É na falta de clareza? O que falta na sua empresa? Onde é o ponto ao qual você não consegue ter atração? Não, eu trago muito cliente, eu trago muito contato, eu uso muito minhas redes sociais, mas só que minha taxa de conversão é baixa. Então você precisa olhar para a sua parte de atendimento. Não, a minha taxa é muito ruim. Não, a minha taxa está na média, mas eu posso melhorar. Então é um ponto ao qual você pode e precisa trabalhar para poder ter mais resultados. E nesse vídeo curto, objetivo e direto, entenda o seguinte: dentro desse plano 90 dias, tenha metas claras. Qual é a meta financeira? A meta financeira nos 3 meses é crescer 30%. Tem aqui no canal também um vídeo falando sobre um cliente nosso que faturava 40 mil, passou a faturar 120 mil dentro do período de 90 dias. Escalou de forma ali fora da curva, de 40 mil para 65, de 65 mil para 90 mil e de 90 mil para 120 mil, sem investir R$1 a mais em tráfego, somente estruturando a empresa e implementando aquilo que nós entregamos no programa Crescimento 30+. Falando para você também que tem interesse em conhecer, em saber mais. Quando eu falo conhecer, não é ficar, não, deixa eu ver se esse daqui vai dar certo para mim, se é o que eu quero, não, é esse daqui que vai ajudar a sua empresa a ter resultados de fato. Você vai estar preenchendo o formulário que vai estar aqui na descrição, nós vamos estar conversando e levando a sua empresa a aumentar o faturamento com clareza, organização e previsibilidade. Então, voltando aqui ao nosso tópico, meta de faturamento, 30% a mais, 50% a mais, 100% a mais, o que você busca? O que vai ser feito de fato para que esses resultados sejam alcançados? Se eu quero aumentar o faturamento, eu tenho que aumentar os leads, subir a taxa de conversão, melhorar os meus processos, ter mais organização, aumentar o ticket médio, criar um alavanca, um produto de entrada e levar até o produto maior. Então, tudo isso tem que ser um planejamento estruturado com meta. E outra coisa, ter processos, ter organização, usar ferramentas de acompanhamento, o funil de venda, um CRM, uma automação. Nada de ficar ali no papel, não, eu anoto aqui e deixo lá no livro caixa. Meu filho, isso daí, já passou há séculos, as coisas hoje estão evoluídas, automatizadas, para que você não venha, muitas das vezes, dentro desse período, falar assim, não, eu tenho uma meta de 90 dias, e confundir meta agressiva com meta maluca, e sair de qualquer jeito, de qualquer forma, querendo fazer. Porque uma coisa é você querer crescer por desejo, e outra coisa é você usar alavancas, metodologias validadas, para acelerar os seus resultados. E outra coisa é tendo clareza, é olhando ali para o seu dashboard, para o seu relatório,
olhando ali para o seu atendimento, olhando para os seus dados, para o seu fluxo e faturamento e vendo que realmente o que você está fazendo está lhe trazendo muitos resultados. E eu falo para você, o investimento que você faz dentro do programa Crescimento 30+, é irrisório comparado ao que você pode alcançar. Trazendo um exemplo prático. Esse cliente nosso, ele começou dentro de um plano ali que comportou a empresa dele, agora ele triplicou o faturamento, ele já está num plano maior, já está em algo mais robusto, estruturado e que está lhe trazendo resultado. Então eu quero falar com você, entenda o seguinte, se você tiver meta sem plano, isso vai virar frustração. Ao invés de ser um plano de 90 dias, vai ser a frustração de 90 dias. Não é isso que eu quero. Eu quero que você tenha nesse trimestre um plano de 90 dias que vai te trazer algo que vai te motivar a depois você montar mais um plano de mais 90 dias e assim você executar o seu plano atual. E você tem que usar esse tripé que eu vou te falar aqui, que é o que vai te ajudar. Primeira alavanca, tráfego pago com intenção. Investir no tráfego pago, eu falo por aqui, nós não trabalhamos marketing, nós trabalhamos a implementação de um projeto, de um planejamento, de um produto que vai ajudar a organizar os processos da sua empresa com estratégias claras para tirar a sua empresa do ponto de estagnação. E um dos pontos esse daqui é o tráfego pago. Não com volume, mas com qualidade. Não trabalhando no achismo, mas com dados e com métricas. E trabalhando para maximizar a sua conversão através do valor qual vai estar sendo investido. Outro ponto muito importante, falei aqui também, mas reforçando, conversão. Você só vai conseguir aumentar a sua taxa de conversão se você tiver processo organizado. Para que esse negócio, eu deixo tudo no WhatsApp. E aí eu vou falando com o cliente, aí pede 1, 2, 3, 5, 10, 2 meses depois, não anotei o contato desse cliente, não mandei orçamento para esse, não continuei falando com esse, aí você vai deixando um monte de cliente para o concorrente vir e catar de balde. E esse não é o intuito. O intuito é que você também aumente a sua taxa de conversão e venda cada vez mais. O outro ponto que eu também falei aqui é sobre o ticket médio. E crie uma rotina semanal. Segunda-feira vai fazer o quê? Eu vou analisar os números. Terça, quarta, quinta eu vou fazer execução, trabalhar o comercial, trabalhar a parte do tráfego. Sexta-feira eu vou analisar os números, o que eu tenho que fazer na próxima semana, o que eu tenho que melhorar. Eu tenho que pegar lá o time comercial, a taxa de conversão é esse mês, essa semana não está dentro dos nossos objetivos. O que aconteceu, o que podemos melhorar. Então você tem uma clareza de tudo aquilo que está acontecendo. Por quê? Se você não ajustar a semana, isso vira um problema no mês. Se você não ajustar o mês, isso vira um problema do bimestre, no trimestre, no quadrimestre, no semestre, no ano. Aí você não conseguiu fazer nada porque foi acumulando, foi deixando as coisas de qualquer jeito e não conseguiu resolver. Faz sentido para você? Muitas vezes eu sei que o conteúdo está um pouco rápido, é muito denso, é muita coisa para poder entregar, mas está fazendo sentido para você? Coloca aqui abaixo. Adriano, está fazendo todo sentido para mim. É isso que eu preciso, Adriano, um plano de 90 dias. E nós aqui, da nossa empresa de elaboração de projeto de marketing, nós estamos trazendo clareza para os nossos clientes. E você também tem essa oportunidade. Aqui abaixo, você vai estar preenchendo o formulário e nós vamos estar conversando e ajudando você a ter essa clareza. Você tem uma empresa boa, ela vende, você tem time comercial, mas precisa ter essa organização, esse acompanhamento, sair do operacional, empresário, esse é o ano. Saia do operacional. Não é que você vai largar de hoje para amanhã. Você vai ficar ali, claro, de olho, mas você vai operacionalizar. Você não vai estar com a mão ali fazendo, não, eu que atendo, eu que pago, eu que isso. Não, você vai organizar. Mas a minha empresa é pequena. Toda empresa grande começou pequena. E você precisa ter
essa organização para que esses ajustes rápidos venham evitar grandes prejuízos. Entenda o seguinte, toda rotina, toda execução traz novos resultados. Atitudes diferentes trazem resultados diferentes. Imagine você aplicando um plano desse daqui, tá na minha tela e é o que eu vou mostrar para você quando você preencher aqui o formulário e agendar a reunião. São 90 dias bem executados que vão mudar o seu negócio. Sem plano, você está estagnado. Com método, você tem previsibilidade. Imagine você sair daqui hoje, agendar a sua reunião e nós vamos chegar e falar para você o seguinte, olha, a previsibilidade dentro de tudo que estudamos, todo o nosso planejamento, é a sua empresa crescer 30%, 50%, 70%, agindo dessa forma e quando chegar lá na frente, claro que nós vamos trabalhar para que isso seja alcançado, você alcançar esse resultado e até resultados maiores. Então eu convido você, muitos empresários já estão nessa jornada conosco, comigo, com a nossa equipe, com o nosso time e vendo o crescimento da empresa cada vez mais, tendo mais clareza. Clientes que chegam para nós falam assim, olha, muito obrigado, porque você trouxe uma clareza que nós não estávamos conseguindo ter. Contratamos lá o gestor, o social media, contratamos para deixar tudo bonitinho, mas nada funcionou, porque não é isso que vai mudar a sua empresa, não é o postzinho bonito, não é o engajamento, não é a curtida, mas é você ter processos organizados que trazem clareza para a sua empresa. Então, se você quer que os próximos 90 dias sejam diferentes, você precisa dar esse passo, tomar essa atitude e entrar em contato conosco. E como eu sempre digo por aqui, só cresce quem investe, só depende de você.